Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Mengo Mania, onde o Flamengo é a nossa mania. Quero desejar aí um bom início de ano para vocês. É, tirei aí umas férias aqui da internet, já tinha um tempo que eu não tinha postado vídeo, fiz live de Natal, de Ano Novo aí para vocês, mas agora eu quero retomar depois dessa parada ali, quero desejar um início de ano aí promissor para você, com saúde e paz e desejo tudo na sua vida, né? Bem, vamos falar de Flamengo, vamos falar aqui sobre os bastidores aqui, sobre Runco e Boto. Isso tudo porque saiu aqui no GE, né? A informação que é do GE, falando sobre a demissão do Márcio Tanuri e de mais 40 funcionários do Flamengo. Ele não especifica aqui quais são os funcionários, mas acredito que sejam funcionários que trabalhariam ali, né, dentro do setor médico com o Tanuri e provavelmente foi demitido juntamente com a demissão dele. E aí o Runco fez algumas situações aqui que eu vou trazer para você. Primeiro dia dele aqui. Já causou um descontentamento e a preocupação na ala do clube. O entendimento é que a troca de metodologia do DM e o fato do profissional estar muito longe da rotina de um clube há quase uma década. Então a primeira preocupação é que o fato dele estar na seleção brasileira, não estar vivendo, né, é, o ambiente de um time de futebol, o dia a dia, aquela correria toda. E isso preocupa, né? E aí outra situação foi que ele estava querendo tirar o nutricionista das viagens do Flamengo. Só que o nutricionista ele fica responsável por todas as suplementações e a alimentação ali do jogador de forma individualizada. Então, é, o nutricionista ele organiza todo esse sistema de alimentação e suplementação dos jogadores de forma individualizada. Ele sabe que o Gerson ele precisa de um pouco mais de carboidrato pós-treino, ou de um pouco mais de proteína, ou esse aqui tem que ter um controle maior aqui nos insumos dentro de todos os exames que eles fazem lá, todos os testes que ele faz. E aí já gerou uma situação bem complicada. E também uma situação até de questionamento aí do BAP, né, que estão fazendo ao BAP, é que quando ele estava ai meu Deus, esqueci o nome. Quando ele estava lá dentro da campanha política, ele falou que não teria é, demissão em massa, todas essas questões assim de demissão em massa. Né? Não teria demissão em massa e que isso era uma falácia, era uma mentira e tudo mais. E aí depois ele veio falar sobre essa situação lá no blog lá do Mauro César, né? Sobre essas 40 demissões. Ocorreram mudanças relacionadas com o que pregamos ao longo da campanha. Mudanças ocorreram em ao menos 40 casos, sendo 5 funções inexistentes anteriormente. Houve alguns casos que funcionários do clube se enganjaram em campanha política, o que é proibido. Então, alguns foram desligados por uma questão de conduta profissional. A avaliação dos profissionais que foram desligados foi feita ao longo do tempo. Então, ele trazendo ali a resposta a toda essa situação, dizendo que algumas situações não são atreladas, né? Mudou um pouco o pensamento dele e algumas situações foram atreladas, algumas demissões foram atreladas à conduta política, né? À conduta profissional dos funcionários, uma vez que eles se envolveram em campanha política e isso é proibido dentro do Flamengo. Uma situação aqui também inusitada é que o Runco ele queria tirar, né? Ele queria tirar o fute-mesa de dentro do CT. Né? Ele estava querendo tirar o fute-mesa lá da rapaziada. No entanto, o Runco o Runco falou isso, né? E aí o José Boto foi e se posicionou. Não autorizou a retirada da fute-mesa, alegando que a utilização do equipamento não tem a ver com o departamento médico e que a decisão de retirar ou não teria que passar pelo técnico Felipe Luiz. Então, no caso, o Runco já está querendo entrar dentro do meio, né? Ele é um médico do departamento médico e está querendo tirar o fute-mesa. Qual o sentido disso? Qual é
a questão, o questionamento disso? Ele só quer tirar porque ele quer, porque ele acha que isso distrai os jogadores e isso vai poder trazer malefícios pra gente no futuro? Ficou meio sem sentido, né? E aí até os apoiadores do BAP aí ficaram meio bolados, né? Chateados com essa situação. Aí o Boto até falou, né, sobre essa explicação, né? Existe um diretor médico de todo o Flamengo, que é o José Luiz Junco, que não depende do futebol e decidiu fazer essas mudanças. Explicou-me algumas que eram necessárias e agora vamos ver como as coisas funcionam em termos de futebol. O departamento médico das outras modalidades não é minha responsabilidade. Então aí, inicialmente o Flamengo e seus dirigentes tentando se moldar para todo mundo ficar dentro do seu quadrado, né? Ninguém se meter no quadrado do outro ali, no que diz respeito às responsabilidades e às delegações das funções. Então, até então, vamos ver como é que vai funcionar na prática. Acredito que isso aí vai dar muito problema ainda. Vamos mudar de assunto aqui, vou falar sobre Carlinhos. A informação veio lá da coluna do Fla, que também vou dar os créditos ao Vene Casagrande, que ele falou aqui que o Flamengo conseguiu a conversão da pena do Carlinhos e o atacante vai estar liberado para atuar aí contra o Boa Vista no domingo, dia 12. Inclusive, pessoal, a gente vai voltar a fazer as lives aí a partir de sábado, independente do Flamengo estar jogando ou não. Tanta saudade de fazer a live ali, tava sem sentido fazer live sem ter jogo. E as pessoas até estavam saindo ali bastante, então agora vamos voltar no sábado para poder assistir o Campeonato Carioca. E tudo isso foi lá no ano passado, né, no Carioca não, no Brasileiro, o, o Carlinhos, ele deu um soco, né, o lance lá que ele deu um soco no VAR quando ele foi expulso. E aí ele pagou, teve 30 dias de suspensão, além da multa de 5 mil por ter empurrado a cabine do VAR. Então, vamos ver se isso aqui vai ser postergado ou se vai ser só a multa e ele vai se abster desses 30 dias de suspensão. Mudar de assunto, vamos falar agora sobre Fabrício Bruno. Pessoal, eu vou dar minha opinião sobre essa situação aqui, porque eu acho que isso é uma situação bem complicada. Se trata de diversas pessoas e momentos diferentes e no final a responsabilidade fica para quem está na presidência ou na direção atual. O Flamengo ali conversa com o Cruzeiro, está praticamente acertado, não foi anunciado, mas todos os veículos, inclusive GE, UOL, Coluna do Fla, os principais canais aqui que cobrem o Flamengo, já falou que o Flamengo e Cruzeiro já estão acertados, né, na compra do ex-jogador do Flamengo aí, Fabrício Bruno. E vai ser por 44 milhões de reais fixos. Então, à vista aí 44 milhões de reais pelo jogador. Só que o que fez o Fabrício Bruno não ir para a Europa, que era o desejo do jogador, e depois disso tudo, depois de todas aquelas confusões, West Ham, Rennes, o West Ham agora novamente, e ele não quis ir para lá. Primeiro, eu vou explicar aqui, de acordo com os bastidores que estão falando aí dentro do Flamengo, o que aconteceu. Nos bastidores, uma conversa entre o Fabrício Bruno e o Filipe Luiz foi decisiva para que o zagueiro optasse deixar o Flamengo. O diálogo aconteceu após a classificação do rubro-negro contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. Após o jogo, os dois conversaram e Felipe expôs seus pontos de vista. Fabrício compreendeu que não se encaixava na proposta do técnico e que dificilmente teria espaço como titular sob seu comando. Apesar da divergência, o clima entre eles permaneceu amistoso, sem qualquer tipo de conflito ou animosidade. Então, assim, eu acho que já era para ter entrado com um Léo Ortiz bem antes, mas já se tratando de uma outra situação. Era um outro técnico, então o Filipe Luiz hoje não tem muito o que fazer, né? O cara não estava jogando tão mal assim, mas tinha um cara melhor dentro do elenco, que era o Léo Ortiz.
Depois a gente viu que o time ficou bem mais consolidado defensivamente depois que o Léo Ortiz entrou. E aí ele vendo que não ficaria como titular do Flamengo, muito burburinho para que o Léo Ortiz fosse o titular, e como ele é o direito e o esquerdo é o Léo Pereira, não teria como ele desbancar o Léo Pereira, né? Na verdade ele estava sendo desbancado aí pelo Léo Ortiz. Então, uma das situações é essa. Aí resolveu sair. Só que vou trazer aqui a informação para vocês do dia 22 de maio de 2024. O Flamengo recebeu uma proposta do West Ham da Inglaterra e o jogador de 28 anos será negociado a cerca de 15 milhões, 83 milhões de reais, né? Aí tem toda aquela situação. Foi bom pro clube, mas não foi bom pro jogador. Tudo bem, o jogador ele tem o direito dele aceitar ou não, tinha um contrato, ele ia cumprir o contrato, normal. Mas, pessoal, o valor ele é muito grande, 43, 83 milhões de reais. É basicamente o dobro do valor, né? Quase o dobro do valor, né? E o jogador ele não desvalorizou, né? De maio, né, até agora janeiro de 2025. Então eu acho que fizeram um mau negócio, só que o negócio ele só iria né, piorar, né? E o Flamengo queria aquele valor à vista. Provavelmente acho que o Flamengo jogou esses 44 milhões aí achando que o Cruzeiro não ia pagar, né? E aí tentar outra negociação. Isso porque o, o Rennes, ele também entrou aí na contratação e está pedindo e ofereceu 14 milhões, próximo de 85, quase 86 milhões por 90% dos direitos econômicos. Mas a informação da coluna do Fly é que o Flamengo recusou. Recusou. E aí eu já não sei se isso aqui compete só ao Flamengo, se compete também ao jogador. Seria muito bom para o Flamengo receber 86 milhões. Talvez não seria, né, à vista, né, mas seria muito bom o Flamengo receber 86 milhões do que os 44 do Cruzeiro, por mais que fosse à vista. Porque você está reforçando um rival que está se reforçando bastante, você está reforçando um rival e ainda pode ter a possibilidade dele enfrentar, retirar a gente de algum campeonato, ser destaque num clube que está se remontando e a gente ficar de pista, né? Então eu vejo que foi um negócio da China aí pra gente. Acho que não gostei dessa contratação aí pelo Cruzeiro e ainda mais nos moldes que foi. Se fosse pelo menos equiparado o mesmo valor, eu até entenderia, mas tá ganhando menos, está sendo mais vantajoso para o Clube Cruzeiro e o Fabrício Bruno do que para o Flamengo de fato. Então, para mim não faz sentido. Se o jogador ele quer sair, ele vai sair nas melhores condições para o clube, não só para ele, entendeu? Então, acabou que para os próximos dias vão ser confirmados, o Fabrício Bruno vai acabar indo para o Cruzeiro, num mau negócio que o Flamengo fez. Uma das primeiras, né? Eu vou estar anotando todas aqui, mas uma das primeiras negociações que o Flamengo fez esse ano e que se saiu mal, né? Foi negativo, foi ruim para o Flamengo essa negociação. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e até mais.